Você quer descobrir como viver melhor e por mais tempo, mantendo a sua saúde cardiovascular em dia e tratando bem o seu coração e também as suas artérias. Se você tem algum problema cardíaco, trombose nas artérias ou nas veias, pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, este vídeo vai te ajudar muito. Então, já vai deixando o seu like, porque assim o YouTube vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas e você vai ajudar essas outras pessoas que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a hospitais, planos de saúde, postos de saúde. Você vai ajudar essas pessoas a terem mais informações para poderem cuidar da própria saúde, ok? Então, deixa o seu like e também comenta aí, escreva no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E você tem algum problema cardiovascular? Escreve no chat, deixa nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E olha o que eu vou ensinar para vocês hoje, com apenas uma dose para ajudar a desentupir as suas artérias, a melhorar a sua circulação. E antes de mais nada, eu quero que você saiba o que o azeite de oliva pode fazer pelo seu coração e também pelas suas artérias. Então eu acredito que não seja surpresa para ninguém que o azeite de oliva é rico em antioxidantes, como os polifenóis e também a vitamina E. Então, por esse motivo, o azeite de oliva ele protege as suas células dos danos causados pelo estresse oxidativo que é gerado pelos radicais livres. Como a gente sempre fala aqui no canal, esse estresse oxidativo acaba levando ao envelhecimento e à morte precoce das células. Então, se a gente combate o estresse oxidativo, a gente está ajudando a nossa saúde celular. E o azeite de oliva, ele também reduz a inflamação nos vasos sanguíneos, reduz o colesterol ruim, que é o LDL, reduz os triglicerídeos, pode aumentar o HDL, que é o bom colesterol, ajudando dessa forma a prevenir a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas suas artérias. A aterosclerose, essa que é a principal responsável pelo infarto, principal responsável pelo derrame. Então essa é a grande importância da gente prevenir e combater a aterosclerose. Pessoal, ninguém está dando like no vídeo. Ninguém quer ajudar o próximo, ninguém quer fazer com que essa informação alcance uma pessoa que precisa desse conteúdo para melhorar de saúde. Pô, pessoal, não custa nada, deixa o like aí. Beleza? Então, o azeite de oliva, além disso tudo que eu falei, ele também ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo, reduzindo a pressão arterial e também melhorando a flexibilidade das artérias, que é algo extremamente importante também. Então, quando a gente vai ficando mais velho, as nossas artérias vão ficando mais rígidas. E uma vez elas ficando mais rígidas, o que acontece? Nossa pressão pode aumentar, por exemplo, porque as artérias elas não têm a complacência, elas não conseguem acomodar o fluxo sanguíneo da melhor forma e aí há um aumento dessa pressão arterial. Pessoal, compartilhe esse vídeo também, tá bom? Compartilhar saúde é um ato de amor. E além do azeite, eu também quero que você saiba os benefícios que a semente de chia pode te proporcionar. A chia é uma semente bem pequenininha, pretinha com branca, né? Acho que todo mundo aqui conhece a chia. E as sementes de chia, elas são ricas em ômega 3 e isso faz com que elas sejam capazes de reduzir o seu risco de desenvolver uma doença cardíaca. Além disso, a chia também tem um potencial anti-inflamatório, contribui para a função cerebral e é rica em fibras solúveis e insolúveis. A fibra solúvel, ela não é digerida, porque nós humanos não temos as enzimas necessárias para isso. E aí, uma vez ela não sendo digerida, ela chega muito inteirinha até o nosso intestino grosso, onde serve como prebiótico para os nossos probióticos, para as bactérias boas que vivem em nosso intestino e que desempenham diversas funções no nosso corpo, que é um exemplo das funções desempenhadas pelas bactérias do nosso intestino. Elas contribuem diretamente para a produção de serotonina,
pelo intestino. Então o intestino é onde 95% da serotonina, que é o neurotransmissor do bom humor, do bem-estar, é no intestino onde 95% da serotonina é produzida, e essa produção tem participação direta das suas bactérias do intestino. Então, dependendo da sua alimentação, dependendo de como você alimenta as suas bactérias do intestino, você vai produzir mais ou menos serotonina. E são diversas outras funções também, tá bom, pessoal? Quando as nossas bactérias, né, os nossos probióticos são alimentados com pré-bióticos, eles acabam liberando substâncias anti-inflamatórias. E mais do que isso, a chia também pode melhorar a sua sensibilidade à insulina, ou seja, se você tem diabetes ou pré-diabetes, a chia pode ser uma grande aliada no combate a essa doença, porque ela vai melhorar a sensibilidade das suas células ao estímulo da insulina, fazendo com que as suas células sejam mais capazes de retirar o açúcar, a glicose, da sua corrente sanguínea e jogar para dentro da célula para utilizar como energia, como combustível. E por fim, a chia também pode proporcionar saciedade por conta do alto teor de fibras e também de gorduras boas e também de proteínas. Um outro ingrediente que eu quero trazer é a pimenta caiena, que tem propriedades cardio e vasoprotetoras, reduz os níveis de colesterol ruim, ajuda a prevenir a aterosclerose e tem propriedades anticoagulantes, ou seja, elas reduzem o risco de coágulos. Ela é rica em capsaicina, que é uma substância anti-inflamatória. A capsaicina geralmente está presente em todos os tipos de pimenta, em parte responsável pela picância da pimenta. Então, a pimenta caiena, ela ajuda a acelerar o metabolismo, favorecendo na perda de peso, né? É um alimento que a gente chama de um alimento termogênico, e ela também favorece a secreção de óxido nítrico nos vasos sanguíneos. O óxido nítrico é uma substância vasodilatadora e, por esse motivo, ajuda a reduzir a pressão arterial e também melhora a circulação. Mas vamos lá para a nossa receita do nosso remédio natural. E é bem simples, tá bom? E ó, eu não tinha todos os ingredientes aqui em casa. Eu tinha 2 dos 3 ingredientes, mas não tem problema, tá? Você pode substituir. Então, se você não tiver a chia, você pode trocar pela linhaça. Se você não quiser utilizar o azeite de oliva, você pode utilizar um outro óleo que seja de qualidade, como o óleo de abacate, como o óleo de gergelim. Não vai ficar tomando óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, tá? Tem que ser um óleo que seja bom para a nossa saúde. Se você não tiver a pimenta caiena, ou você faz sem pimenta, ou você bota a pimenta preta, bota um pouco de cúrcuma, enfim. Pega as informações aqui do nosso canal que eu tenho certeza que a sua saúde vai melhorar. Então, ó, você vai precisar de um copinho pequenininho assim, ó, como esse aqui, ó. Copinho do pessoal que gosta de tomar um quente, né, no fim de semana, ou que dá aquela dosezinha que faz o vira-vira, né? Olha lá, hein, tô de olho em você. Então, ó, o que você vai precisar? De um copinho desse aqui. Eu coloquei aqui 1 colher de sopa de azeite e 2 colheres de café, na verdade, de chia. Olha como é que tá aqui, ó. Tá vendo, né? Eu coloquei aqui, tem uns 10, 15 minutos. A chia, ela absorve muito líquido. Então, depois de um tempinho, ela vai inchando, ela vai inflando. Elas absorvem o líquido e ganham bastante volume. E é interessante você, de vez em quando, dar uma mexidinha assim também, tá bom? Até para a chia poder absorver melhor o azeite no qual ela está embebida, tá bom? Ó, tô botando na boca porque eu vou tomar tudo daqui a pouco e essa colherzinha é minha, beleza? Então, pessoal, aqui só tem a chia e o azeite também. Uma pitada da pimenta caiena. Seria interessante você colocar uma pitada de pimenta preta com uma cúrcuma, por exemplo. Ia ficar ótimo também se você colocasse uma pitada de cúrcuma, uma pitada de pimenta preta. Ia ser tão bom quanto a pimenta caiena. E aí, como que a gente vai usar? Existem várias formas, né? Você pode pegar, temperar a sua salada, colocar por cima do arroz, colocar no feijão, colocar na carne, colocar no ovo, colocar onde você quiser, no iogurte. Tem gente que gosta de colocar isso aqui no iogurte, ou você pode beber, como eu vou fazer daqui a pouquinho, né? Você pode beber tudo. E aí, é interessante que seja antes da refeição, principalmente se você estiver querendo perder peso, tá bom? Porque óleos, como o azeite de oliva, como o óleo de coco, como o óleo de cártamo, eles ajudam muito na saciedade. Então, se você tomar
uma colher de sopa, uma colher de sobremesa de azeite antes das refeições, a sua saciedade vai atacar, né? Então você vai sentir menos fome, você vai ter menos apetite para comer e isso vai fazer com que você coma menos. Isso é importante, principalmente se você quiser perder peso. E eu sei que mais da metade das pessoas que me assistem aqui estão acima do peso. Pois é, além de ajudar na saciedade, isso aqui também vai ajudar na peristalse, que é o movimento que vai empurrando o alimento ao longo do nosso trato digestivo e também vai te ajudar na constipação. Então eu considero que o melhor horário para tomar seja pela manhã ali, antes do café da manhã. Ó, vou tomar, hein? A chia ficou aqui no copinho, ó. Mas já tô mandando pra dentro. Foi tudo, hein, pessoal? 2 colheres de café de chia, 1 colher de sopa de azeite de oliva. Não vai ficar tomando isso antes de todas as refeições, porque o azeite de oliva, ele é muito calórico. Por mais que seja uma gordura boa, ele é calórico. Então, se você quiser perder peso, não pode exagerar no azeite de oliva, tá bom? 1 colher de sopa é o máximo aí que a gente vai tomar, combinado? Pessoal, o tratamento da má circulação, o tratamento de problemas circulatórios, a prevenção de infarto, a prevenção de derrame, que é o AVC, é óbvio que esse shot aqui, que essa dose, que esse remédio natural vai ajudar. Isso é óbvio, claro. No entanto, não dá pra gente acreditar também e pensar que só isso aqui, tomar uma vez por dia, vai ser o suficiente para livrar a gente totalmente do risco. Óbvio que o risco, ele sempre existe. Mas, se você quiser reduzir ao máximo possível o seu risco de infarto, o seu risco de derrame, você precisa controlar os fatores de risco para esses problemas. Quais são os fatores de risco? Pressão alta, diabetes, sedentarismo, tudo isso aumentam as chances de você ter um evento cardiovascular grave, como um infarto ou como um derrame. Foi pensando em te ajudar a se prevenir desses problemas que eu escrevi o meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. E se você ler o livro, colocar em prática o que está lá escrito, o que vai acontecer com o seu risco de derrame, com o seu risco de infarto? Cair. Óbvio que ele vai continuar existindo, porque eu estou correndo risco de um infarto, de derrame aqui, então o risco ele sempre existe, a chance sempre existe, mas ela é muito pequena. E além disso, além de reduzir o seu risco de infarto e o seu risco de derrame, você vai poder controlar a sua pressão, seu colesterol, seu diabetes, sem medicamentos, sem médicos, sem exames. Pois é. Então, olha, clica agora no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Vou deixar o link também no comentário fixado. Então, ó, se você ainda não leu o meu livro, você está perdendo tempo e custa apenas R$ 25,90. Então, não tem desculpa para você não adquirir o livro, porque esse investimento vai retornar infinitas vezes em forma de saúde, energia e qualidade de vida, que são coisas que não têm preço. E se você não gostar do livro, manda uma mensagem que nós devolvemos o seu dinheiro sem fazer perguntas e sem burocracia, tá bom?